Vocês já ouviram o ditado da areia movediça, né? Quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Esse é o ditado que funciona muito bem para quem está dentro da zona do rebaixamento, que é o caso do Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. O Vasco venceu ontem, chegou a 30 pontos. O Vasco não vai cair para a Série B não, gente. Sabe por quê? Se você pegar o recorte recente do Vasco, nos últimos 10 jogos, o Vasco só perdeu 2. Se você for pegar o recorte recente do Vasco em São Januário, o Vasco venceu os últimos 2 jogos lá, contra o Bahia e contra o Cruzeiro. Porra, então, mas isso é óbvio. São Januário é a grande fortaleza do Vasco. A torcida lota, preenche estádio, apoia, empurra o time e o Vasco sempre ganha os jogos lá. O contexto da torcida empurrar, tudo isso é verdade. A torcida lotar, tudo isso é verdade. Agora, o Vasco sempre ganhar lá, negativo. Antes do Vasco ganhar do Bahia, agora no meio de semana por 3-1, e merecido, tá? O Vasco merecia vencer por mais do que 3-1. Deveria ser um 4-1, 5-1 ou até um 6-1. Antes dessa vitória do Vasco contra o Bahia, a última vitória do Vasco tinha sido no mês de maio. Dia 17 de maio, na Série A. Bom pontuar. O Vasco tinha vencido do Fortaleza 3-0, do Santos na estreia da Série A e do Sport lanterna virtual rebaixado para a Série B. O Vasco não tinha vencido de nenhum time do G10 para cima, mas já vinha mostrando indícios de que a zona de rebaixamento iria se afastar com o decorrer das rodadas. Por quê? Primeiro, o Vasco tem o Felipe Coutinho no momento iluminado. Nos últimos 7 e 8 jogos, na maioria das partidas, vem dando dinâmica para o time no meio campo, vem oferecendo passes interessantes decisivos, vem contribuindo com gols de falta, de fora da grande área, dentro da grande área, driblando o goleiro, dando cavadinha. Vem sendo extremamente participativo no meio campo, porque fisicamente ele melhorou muito, tá tendo sequência, ritmo de jogo. E Felipe Coutinho na seleção, hein? É loucura pensar nisso? Calma aí, tô exagerando aqui um pouquinho já. Mas e Paulo Henrique? Ontem fez gol e deu assistência. O melhor lateral direito da Série A, ou um dos melhores laterais direitos na Série A nessa temporada. E Ryan, o moleque Ryan, que joga muita bola, ontem fez gol mais uma vez, extremamente decisivo. Eu fiquei parando pra pensar aqui, quanto é que Ryan vai custar no futuro, hein? Uns 200 milhões de reais? Porque esse moleque tem capacidade física pra estar na Europa, tem explosão, é muito novo, tem técnica, tem passe, tem chute, ele tem todos os elementos para jogar na Europa e jogar muito bem. E, tipo, no Barcelona, no Real Madrid, no Chelsea, sei lá, no Liverpool da vida, no longo prazo. Joga muita bola. Aí eu citei 3 elementos de um time de G10 pra cima, pô. Tem Léo Jardim, que é um ótimo goleiro. Tem um Carlos Cuesta, que equilibrou a zaga. Então, porra, você tem um time minimamente decente, vamos dizer assim, para não correr muitos riscos na zona do rebaixamento. E o Vasco venceu. Mais uma. Nos últimos 7 jogos, são 3 vitórias e 4 empates. O Vasco não sabe o que é perder. Óbvio, isso aqui é contando os 2 jogos da Copa do Brasil contra o Botafogo, que é clássico lá carioca, né? Bom, resultadismo da coisa, vamos para a consequência. O Vasco chegou a 30 pontos, subiu 3 posições na tabela. Lógico que com 25 jogos, um jogo a mais em relação ao Juventude e ao Vitória, porque o Juventude tem um jogo a menos, mas é contra o Palmeiras no Allianz Parque, deve perder. O Vitória vai jogar hoje contra o Grêmio já na Arena do Grêmio e deve perder também. Então a distância do Vasco pro 17º, para a zona, é de 8 pontos. Gente, esquece que o Vasco não cai mais. Na minha projeção, contra o Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, o Vasco somaria de 3 a 4 pontos. O Vasco já somou 6 e ainda tem o jogo contra o Palmeiras. 6 não, correção, 7. Porque empatou contra o Flamengo, ganhou do Bahia e ganhou do Cruzeiro. E criou saldo, né? Criou 4 gols de saldo nos últimos 2 jogos. Venceu e mereceu vencer e convenceu. Então assim, não vai cair mais, esquece. Aí é o que eu falo pra vocês. O Corinthians não vai cair, é impossível. Olha o elenco, olha o fator Neoquímica Arena, não vai cair. O Grêmio não vai cair, deve ganhar hoje do Vitória, deve ir a 32. O Ceará, aí daqui a pouco a gente chega lá. O Atlético Mineiro ontem ganhou do Mirassol 1-0, não vai cair, esquece isso. O Inter empatou ontem contra o Juventude, mas não vai cair, esquece isso, meu irmão, não vai cair. Só é pegar o elenco do Internacional, é infinitamente melhor do que todos que estão na zona. O Santos vai jogar hoje contra o Bragantino. Vamos aguardar se o trabalho de Vojvoda vai evoluir ou não. Se o Santos ganhar, vai a 29. Também vai dar muitos indícios de que não vai cair se ganhar e jogar bem. E assim, mesmo se não ganhar e tal,
vai competir suficientemente bem para permanecer na Série A. E aí vocês sabem onde eu quero chegar, né? Para mim, o time que hoje eu olharia mais uma vez, claramente que tá numa decadência, entre aspas, em relação a resultados, em relação à performance também, em relação ao elenco. É o pior time do G10 para baixo, tirando os times do Z4, é o Ceará. Perder mais uma posição, é o 13º. Tá com a mesma pontuação do 14º. O Inter deve passar o Ceará com desenrolar das rodadas. O Atlético Mineiro também. E o Santos possivelmente também. Abre o olho o Ceará. Tá muito confortável ainda. A distância para o 17º é torcer para o Grêmio vencer do Vitória hoje, para essa distância continuar em 6 pontos e o Ceará poder perder do São Paulo tranquilamente e continuar com a boa gordura. Mas para mim tá claro, o Ceará cada vez mais vai se aproximando da zona do rebaixamento. Só não foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro porque o saldo de gols do Ceará é melhor, né? De -1. E o saldo do Galo é de -4. Mas só pelo saldo. Porque assim, o Ceará já tem pontuação de 15º colocado. E hoje, se o Santos ganhar, o Ceará vai ter pontuação de 16º colocado. É bom pontuar amanhã contra o São Paulo no Morumbi, viu? É bom abrir o olho, é que eu já canso de falar. O tempo vai mostrando isso aí. Enfim, não tô falando que o Ceará vai cair pra Série B, não tô cravando isso. Mas é bom abrir o olho, porque o sinal de alerta pra mim tá aceso. Bom, aguardar. Dito isso, projeção, rapidez aqui, a gente traz um debate sobre isso mais profundamente na live pós-jogo de hoje, da rodada, amanhã também. Mas assim, projeção, o Santos tem 37% de aproveitamento. É um aproveitamento ali para chegar em média a 43 pontos. Ou seja, para tu permanecer na Série A, tu tem que fazer para garantir 43 mais 1, 44 pontos. Ou seja, o Fortaleza, por exemplo, vai ter que fazer 23 pontos daqui pro final. Restam 14 jogos. Tem 42 pontos pro Fortaleza disputar. O Fortaleza tem que fazer 23. Seria um aproveitamento superior a 50%. Teria que vencer umas 7 partidas aí dos 14 jogos que restam. Seria mais ou menos isso, 7 de 14. Para chegar ali a 42, empatar 2 jogos e ficar na Série A. Se a régua continuar assim, né? Porque o sarrafo pode subir muito mais. Ou não, porque tem o Ceará aí também, então é bom ficar de olho. Bom, que loucura seria, né? Se Fortaleza não cair, o Ceará cair. Que loucura da... Não tô projetando isso, tá? Só pra deixar claro. Tô falando que é uma possibilidade. Bom, vamos pros gols, tá? O Vasco, eu acompanhei o segundo tempo todo, tá, gente? O primeiro tempo eu não consegui acompanhar porque eu estava em live, né? Falando de Sport Fortaleza. Inclusive, vou deixar o link aqui no card, minha live pós-jogo. Bom, primeiro gol do Vasco, bola para Paulo Henrique. Ele ganha de Kaique Bruno na lateral direita. E ele cruza, raia de cabeça. Toma, casquinha. Casqueles na bola. 1-0 Vasco. Belíssima inversão de jogo da esquerda para a direita. Aí foi cabacice de Kaique Bruno. Perdeu o tempo da bola. Cruzamento de Paulo Henrique. E Ryan, moleque Ryan, desviou a bola pro fundo da gente. 1-0 Vasco. O Cruzeiro não criou nenhuma chance clara de gol na partida. Léo Jardim não precisou fazer nenhuma grande defesa na partida. E assim, a melhor defesa foi essa daí. A única, acho que no chute de Arroio, se eu não me engano, né? A única. Só teve isso também. De resto, irmão. O Vasco foi muito, mas muito superior na partida, tá? Bom, voltando aqui, tá? Voltando aqui. Ó, aqui é o detalhe do segundo gol, mais uma vez. Paulo Henrique roubou, foi esperto na jogada, se aproveitou das falhas individuais do Cruzeiro, roubou a bola e cara a cara, de canhotinha. E olha que ele é destro, né? Na saída de Cássio, 2-0. E ainda teve a falta de Coutinho, que Cássio fez mais uma boa defesa, e essa chance clara que David perdeu cara a cara. Então assim, resultado justíssimo, 2-0. Talvez o 3-0 ficaria superestimado, talvez sim, mas o 2-0 tá bem correto. Poderia ser 3-0 também, tá? Se aquela bola de Coutinho na falta entrasse, se DVD não perdesse o gol, e por aí vai. Bom, Mirassol e Atlético Mineiro. Esse jogo eu assisti completo, tá, gente? Eu não vou passar a análise completa da partida, nem nada do tipo, porque não é o foco aqui do canal, né? Mas o Mirassol perdeu 1-0. Finalmente algum time conseguiu vencer do Mirassol depois de tanto tempo. O Mirassol que só tinha perdido 3 jogos na Série A. Ontem perdeu seu quarto jogo, na verdade. E assim, o Atlético Mineiro acabou dando sorte. Fez um bom primeiro tempo. Bernard finalizou uma bola raspando a trave. Teve gol perdido ali, cara a cara, na ponta esquerda, numa boa jogada do Atlético Mineiro, construída com Biel, Igor Gomes e Caio Paulista. Walter fez uma ótima defesa. Teve um gol perdido de Biel, cara a cara também. Teve gol de cabeça de Vitor Hugo na pequena área sozinho.
na casquinha pra trás que Vitor Hugo recebeu ele, porra, dentro da pequena área, testou com muita força no canto. Walter não teve como defender, mas o Mirassol incomodou muito também. Teve chute de Reinaldo, teve Negueba finalizando e Everson tendo que fazer uma defesaça. No segundo tempo, o Mirassol criou umas 3 boas oportunidades e Everson foi o grande nome da partida. Se não fosse Everson, o Mirassol, no mínimo, empataria a partida. Mas no final das contas, o Mirassol tá no lucro, né, irmão? Tá lá na parte de cima da tabela, quarto colocado, com 42 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Botafogo na rodada, que vai jogar contra o Fluminense hoje, 4 horas da tarde. Não pode ser ultrapassado pelo Bahia, mas pode ser encostado um pouco se o Bahia ganhar, mas vai pegar o Palmeiras, né? Esse é um debate para depois. Deve tomar trolha, mas enfim. O Mirassol tá com 42 pontos. Acho que vai continuar na quarta colocação, porque eu não sei se o Botafogo ganha do Fluminense nessa rodada aí não. Mas enfim. Olhando aqui um pouquinho para a parte de baixo, o Atlético chegou a 28 pontos e subiu 2 posições, mas tem um jogo a mais. Aliás, foi mal. Tem um jogo a menos ali em relação ao Atlético, ao Internacional, ao Ceará e a quase todos os times, né? Porque tem um jogo a menos contra o Fortaleza na Arena MRV e o jogo a menos contra o Sport também. Deve somar pontos, deve chegar a 31 logo logo, é só questão de tempo, tá? Porque pega o Sport, né, gente? É óbvio isso. Bom, e rapidamente aqui sobre Internacional e Juventude. O único palpite que eu acertei até agora na rodada, 1-1, cravei. Jogada de Carboneiro pela ponta esquerda e Alan Patrick sozinho na grande área, sozinho. Ele entra na pequena área e desvia ali para fazer 1-0 pro Inter. E o Ceará agora estaria na 14ª colocação. Mas aí o Internacional tomou um empate com a assistência espetacular de Gilberto, pô. O tapinha que ele dá de letra foi espetacular, pô. Jogada na ponta esquerda, ponta direita, foi mal. Cruzamento aqui, ó. E olha o passe de Gilberto de letra barra mini calcanhar. Espetacular, pô. Gol de Enio, 1-1. Juventude e Internacional no Alfredo Giacone. Bom, e o Juju continua lá, né? Na zona com 22 pontos, afundado também pra mim vai cair, é só questão de tempo. Bom, rapaziada, esse é o panorama geral da rodada ontem. Hoje a gente vai trazer mais vídeos sobre toda a rodada que eu vou acompanhar as partidas também. Abraço pra todos vocês. E rapaz, aqui tá uma chuva, tá um sim. O tempo fechou, viu, irmão? O tempo fechou. Daqui a pouco vai começar a chover. É tromba, viu? Das grandes. Valeu, gente. Abraço.